Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. É uma satisfação recebê-los neste momento em que reservamos um espaço na nossa semana para conversar sobre Jesus. Sejam muito bem-vindos, então, ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. Sintam-se acolhidos e abraçados neste momento de confraternização com Jesus. O Evangelho que nós vamos conversar hoje está no capítulo 26, itens 5, 6, 7, 9 e 10. Trata dos mercadores expulsos do templo. Sejam muito bem-vindos ao Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. Enquanto nós aguardamos outras pessoas chegarem a essa reunião, vamos aproveitar para divulgar algumas atividades da casa. A casa, além desse evangelho que acontece todas as terças-feiras, às 19h30, também temos a palestra pública, que ocorre também às 19h30 no sábado. Além disso, temos os estudos doutrinários, estão acontecendo o estudo sistematizado da doutrina espírita, às terças, às 18 horas. Também o estudo aprofundado da doutrina espírita, o EAD, também à terça, às 18 horas. Temos estudos doutrinários das obras de Jonas de Ângeles, que acontece às quintas-feiras, da obra de Manuel Filomeno de Miranda, das obras também de André Luiz. Todas as atividades da casa estão sendo realizadas de maneira remota, de maneira online, e vocês podem obter informações através do Instagram da Casa Espírita Nosso Lar. No link da bio vocês encontrarão todas as atividades que a casa vem desempenhando. Além disso, a casa vem oferecendo o atendimento fraterno, que ocorre após o Evangelho, às 20h30, a partir das 20h30, temos o atendimento fraterno. O agendamento também é feito através do Instagram. Então, no link da bio, vocês vão encontrar um link que vai levar vocês a um formulário para que possa ser realizado o atendimento fraterno. E além do atendimento fraterno, também temos os pedidos de preces, que também estão disponíveis através do link da bio da Casa Espírita Nosso Lar, e no link da bio vocês terão um formulário onde preencherão o pedido de prece. Então, sintam-se acolhidos, sintam-se à vontade. Temos esses serviços que a Casa Espírita vem disponibilizando. Temos ainda a questão da campanha que está sendo realizada, do cadastramento da nota fiscal. No link da bio tem orientações, tem informações sobre essa atividade, porque o cadastramento de notas fiscais em prol da Casa Espírita Nosso Lar viabilizará a construção da área, do prédio destinado à evangelização infantil. Então, convidamos e pedimos a todos que puderem, ao se cadastrar no programa do Estado da Nota Fiscal, indicar como instituição favorecida a Casa Espírita Nosso Lar. Vamos então iniciar o nosso Evangelho, mais uma vez lembrando que o Evangelho de hoje tratará do capítulo 26, itens 5, 6, 7, 9 e 10, os mercadores expulsos do templo. Vamos então dar início fazendo a nossa leitura do prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então ler o nosso prefácio para que possamos já buscar a sintonia com a espiritualidade que certamente estará nos acompanhando a cada um de nós. Em cada lar teremos a assistência de benfeitores espirituais que sempre nos amparam e nos auxiliam. Vamos então ao prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo.
Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo, em verdade, que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono as vossas vozes, e que num hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Já acolhidos por essa leitura, vamos agora fazer a leitura de um texto que eu selecionei. Mais uma vez, boa noite a todos que entraram, sejam bem-vindos, sejam acolhidos no Evangelho da Casa Espírita Nosso Lar. Vamos fazer a leitura aqui de um texto da obra Meditações Diárias, psicografia de Chico Xavier, Espírito Emmanuel, e o texto que eu selecionei foi Resposta Fraternal. Solicitas uma orientação para teus passos, guardando fadiga e abatimento. Trazes contigo o cansaço e a desilusão, à maneira do viajor transviado na escuridão noturna, suspirando pelo retorno à bênção luminosa da madrugada. Entretanto, que se refere à orientação, desarmonia e ajustamento. E somente Jesus é bastante sábio para guiar-nos com segurança. Refugia-te no santuário da prece, e rogando-lhe inspiração. Antes, porém, alija das sandálias o pó que trazes do caminho de nossos antigos enganos. Perdoa quem te feriu, recordando quantas vezes temos sido tolerados pela misericórdia divina. Não retribuas o mal por mal, compreendendo o imperativo do bem, para que a paz nos esclareça. Lembra-te de que o trabalho é o dissolvente de nossas mágoas e auxilia sem distinção, na certeza de que, na alegria dos outros, encontrarás alívio e consolação aos próprios pesares. Não invejes a prosperidade alheia, porque ninguém sabe na terra onde se oculta a verdadeira felicidade, de vez que, em muitas ocasiões, o palácio esconde chagas de treva e a choupana desguarnecida permanece aureolada de luz. Solve tuas dívidas com o sorriso de quem se liberta. Mais vale o suor e as lágrimas no dever que as vantagens transitórias na indiferença. Rogas orientação para que a tranquilidade te favoreça. Não ouvides, no entanto, suplicar ao Senhor a força precisa para que te não desvencides da própria cruz, da cruz que te garante a necessária vitória espiritual para a vida que nunca morre. Consagra-te ao serviço e à caridade, ao aperfeiçoamento de ti mesmo e à renúncia edificante. Avança hoje, na estrada pedregosa das obrigações retamente cumpridas, e amanhã, em te despedindo do corpo da terra, teu coração, convertido em estrela de amor, será com Jesus um marco celeste, orientando as almas perdidas no vale das sombras, para que atinjam contigo a felicidade do eterno bem. Iluminados por essa mensagem, vamos agora fazer nossa prece inicial. Vamos elevar nosso pensamento, buscando sintonia com a espiritualidade, rogando ao Pai, rogando a Jesus que nos dê
a orientação necessária na forma desse texto que acabamos de ler, para que nos conceda a possibilidade de iluminarmos nosso espírito e assim iluminarmos também a quem está à nossa volta. Jesus, amado Mestre, nosso guia, nosso farol, estamos aqui reunidos em Teu nome. Embora não estejamos no mesmo espaço físico, estamos reunidos no Teu planeta, Jesus, no planeta que Tu governas. E Tu disseste que quando 2 ou mais estivessem reunidos em Teu nome, Tu se farias presente. Esteja agora, Jesus, ao lado de cada um, ao lado de cada família, que agora se reúne para dividir o pão do Teu Evangelho. Que essa noite seja coroada com Teus ensinamentos e que o aprendizado que possamos colher das luzes de sabedoria que dispense sobre nós ilumine nosso espírito, fortaleça a nossa fé e nos mantenha erguidos, embora as dificuldades surjam naturalmente, porque necessitamos delas para ascender até a Ti. Que assim seja. Bom, então, boa noite a todos mais uma vez. Vamos então ao nosso Evangelho, relembrando que hoje estudaremos o capítulo 26, itens 5, 6, 7, 9 e 10. Os mercadores expulsos no templo. Então vamos então ao Evangelho, capítulo 26, começando pelo item 5. Mercadores expulsos no templo. Eles vieram em seguida a Jerusalém. E Jesus, entrando no templo, começou por expulsar dali os que vendiam e compravam. Derribou as mesas dos cambistas e os bancos dos que vendiam pombos. E não permitiu que alguém transportasse qualquer utensílio pelo templo. Ao mesmo tempo os instruiu, dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração por todas as nações? Entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. Os príncipes dos sacerdotes, ouvindo isso, procuravam meio de o perderem, pois o temiam, visto que todo o povo era tomado de admiração pela sua doutrina. Evangelho de São Marcos, capítulo 11, versículo 15 a 18. Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. A respeito dessa passagem do Evangelho, explica Kardec. Item 6. Jesus expulsou do templo os mercadores. Condenou assim o tráfico das coisas santas sob qualquer forma. Deus não vende a sua bênção, nem o seu perdão, nem a entrada no reino dos céus. Não tem, pois, o homem o direito de lhes estipular preço. Em seguida, Kardec, ainda comentando a respeito dessa passagem, traz alguns textos que tratam da mediunidade gratuita. Vamos então ao item 7, onde Kardec explica o seguinte: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de ser intérprete dos espíritos, para instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem,
a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive o consolo de receber dos encorajamentos, dos testemunhos de afeição dos que pranteio, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda a parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. Prossegue Kardec no item 9, explicando o seguinte: a par da questão moral, apresenta-se uma consideração efetiva, não menos importante. A mediunidade, não menos importante, que entende a natureza mesma da faculdade. A mediunidade séria não pode ser e não será nunca uma profissão, não só porque a desacreditaria moralmente, identificada para logo com a dos ledores de boa sorte, como também porque um obstáculo a isso se opõe. É que se trata de uma faculdade essencialmente móvel, fugidia e imutável, com cuja perenidade, pois, ninguém pode contar. Constituiria, portanto, para o explorador, uma fonte absolutamente incerta de receitas, de natureza a poder faltar-lhe no momento exato em que mais necessária lhe fosse. Coisa diversa é o talento adquirido pelo estudo, pelo trabalho, e que, por essa razão mesma, representa uma propriedade da qual naturalmente lícito é, ao seu possuidor, tirar partido. A mediunidade, porém, não é uma arte, nem um talento, pelo que não pode tornar-se uma profissão. Ela não existe sem o concurso dos espíritos. Faltando estes, já não há mediunidade. Pode subsistir a aptidão, mas o seu exercício se anula. Daí vem não haver no mundo um único médium capaz de garantir a obtenção de qualquer fenômeno espírita em dado instante. Explorar alguém, a mediunidade, é consequentemente dispor de uma coisa da qual não é realmente dono. Afirmar o contrário é enganar a quem paga. A mais, não é de si próprio que o explorador dispõe, é do concurso dos espíritos, das almas dos mortos, que ele põe a preço de moeda. Essa ideia causa instintiva repugnância. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, pela credulidade e pela superstição, que motivou a proibição de Moisés. O moderno espiritismo, compreendendo o lado sério da questão, pelo descrédito a que lançou essa exploração, levou a mediunidade à categoria de missão. E no item 10, Kardec complementa: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição, de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora. O médico dá o fruto de seus estudos feitos, muita vez, à custa de sacrifícios penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, por vezes até a sua saúde. Podem pôr-lhes preço. O médium curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nada cobravam pelas curas que operavam. Procure, pois, aquele que carece do que viver, recurso em qualquer parte, menos na mediunidade. Não lhe consagre, se assim for preciso, senão o tempo de que materialmente possa dispor. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e os sacrifícios, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde subam. Feito essa leitura, vamos então aqui a alguns comentários sobre essas passagens do Evangelho. E eu gostaria de começar comentando exatamente a passagem de Cristo no templo.
A respeito dessa passagem, é interessante a gente primeiro contextualizar essa cena. Primeiro precisamos voltar um pouco, tanto no Evangelho de Lucas como no Evangelho de Marcos, ao momento em que Jesus chega ao templo. E aí nós lembramos que Jesus ele se preparava para entrar na cidade de Jerusalém e ele pede para que alguns dos apóstolos fossem até um local na cidade onde havia uma burra e um burrinho, pede para que levem esse burro até Jesus. Antes disso, Jesus tinha vivenciado a passagem da figueira, em que a figueira não dava fruto, então ele diz que a figueira deveria secar. Ele já havia comentado com os discípulos que ele sabia que estava chegando o tempo dele, ele sabia que essa chegada, essa ida a Jerusalém, seriam os derradeiros momentos dele na veste carnal. E ele se prepara, o burrinho é levado até ele pega o burrinho e entra na cidade, é saudado como o Messias, como o rei dos judeus. Então ele entra na cidade e vai ter exatamente no templo. E quando ele chega no templo, o que ele encontra? O templo de Jerusalém, havia um local no templo que era chamada a Praça dos Gentios. E essa Praça dos Gentios, que era exatamente o local onde estava o mercado, ela tinha uma finalidade, que era a finalidade das pessoas interagirem, onde aquelas pessoas que não eram judeus, eles poderiam entrar no templo até ali. E ali naquele local receberem conhecimentos sobre a existência de um único Deus. Lembrar que o judaísmo, os hebreus, era o único povo que percebia a existência de um único Deus. A grande maioria dos povos eram politeístas, cultuavam toda sorte de deuses. E ali seria o momento, seria a oportunidade em que aquelas pessoas que não eram judeus teriam conhecimento da existência de um Deus único. Mas a liderança que permeava aquele templo distorceu a finalidade ali da Praça dos Gentios e fez dali um grande mercado. E naquele mercado não se comercializava apenas ovelhas, troca de moedas, pombos, como fala aqui numa passagem do Evangelho. Se comercializava também barganhas divinas, ou seja, graças divinas. E Jesus, então, percebendo que ele precisava já deixar uma mensagem bem clara para aqueles que dali a pouco estariam trocando Jesus por Barrabás, ele adverte e lembra que no momento em que foi criado o templo, a finalidade do templo, como ele fala aqui na passagem, era que seria a casa de oração por todas as nações. Por isso que era ali a Praça dos Gentios, que era onde todas aquelas pessoas, ainda que não fossem judeus, poderiam entrar no templo. Havia uma outra câmara no templo que só os judeus podiam entrar, uma outra câmara que os sacerdotes, e assim, as câmaras, conforme se entrava no templo, as restrições eram maiores. Mas ali era o local em que aquelas pessoas poderiam ouvir sobre Deus. E ali se tornou, na verdade, um grande mercado. E essa passagem, então, nos remete a esse questionamento. Será que nosso relacionamento com Deus também não é um relacionamento de barganha? E Cristo vem nos advertir que nós não precisamos barganhar com Deus. Deus nos ama independente daquilo que nós somos, independente de nossas sombras. Deus não espera que nós barganhemos com Ele. Ele não precisa que nós demos nada a Ele além do que o amor que Ele espera que a criatura devote ao Criador, que é a primeira lei divina, a lei de adoração.
Ele não espera, portanto, que nós tenhamos algo a receber dele se nós fizermos algo por ele. Porque ele já nos deu tudo o que precisamos. Ele nos criou, espíritos simples e ignorantes, e nos permite seguir a trajetória evolutiva até um dia chegarmos à condição de espírito puro. Então, a primeira colocação que Cristo faz aqui é advertindo que aquele espaço, o espaço onde se vai ter com Deus, é o espaço onde não pode haver sectarismo, não pode haver rótulos, não pode haver divergências e distorções, seja de qual ordem seja, porque todos nós, à luz e à vista de Deus, somos suas criaturas, somos seus filhos e, portanto, ele não nos tratará de maneira nenhuma diferentemente. E aí ele nos adverte que aquele espaço seria então a casa de oração de todas as nações. E depois, em seguida, ele fala: entretanto, fizeste dela um covil de ladrões. E quando ele adverte sobre esse covil de ladrões, ele quer advertir exatamente como nos coloca Kardec, no sentido de que não se pode utilizar o acesso à espiritualidade, o acesso a Deus, o acesso a Jesus como meio de barganha, como meio de aproveitamento material ou moral em relação ao próximo, como meio de subjugação, discriminação ou qualquer situação que, ao invés de nos congregar, nos separe. E é essa advertência que Jesus também nos dá. Porque quando nós fazemos isso, nós estamos suprimindo do outro algo que era muito caro a ele. E aí vem esse aspecto do covil de ladrões. E aí o ladrão não é apenas o ladrão no aspecto material, é também o ladrão no aspecto moral. Quantas vezes nos deparamos com situações em que preferimos afastar o outro do que aproximar do outro e dividir com o outro o pouco que temos. E quando eu falo pouco, não é só no aspecto material, é principalmente no aspecto moral. O pouco que nós conhecemos de Jesus, às vezes para o outro é muito. Mas nós preferimos afastar o outro porque ele não está apto a compreender o pouco que a gente sabe, o quase nada que a gente conhece. É preciso, então, como diz Jesus, que ali seja o espaço, esse ali, na verdade, não é apenas o espaço do templo ali, o salão dos gentios, a praça dos gentios, não. É o planeta Terra. É preciso que nosso planeta seja o espaço em que todos nós, filhos de Deus, convivamos como uma verdadeira casa de oração. E nesse aspecto da mercancia, da troca por dinheiro, lembro uma passagem de Humberto de Campos, em que Humberto de Campos ele é levado a Jerusalém. E ele, caminhando por Jerusalém, vê ali aquela cidade destruída e se lembra que logo depois desse momento que Jesus sai do templo, e nada fazem com ele naquele momento, mas os sacerdotes ali já planejam ali a destruição de Jesus, porque ele estava incomodando, estava ali angariando a simpatia do povo, que se sentia contemplado com aquelas palavras. Ele então vê aquela Jerusalém destruída e se lembra que pouco depois dessa passagem, Jesus é indagado por um dos discípulos que dizem para Jesus a beleza daquele templo, aquelas enormes pedras que compunham o templo. E Jesus então responde: em verdade vos digo que desse templo não restará pedra sobre pedra. E 70 anos depois, o imperador Tito entra em Jerusalém e arrasa o templo. Aquele mesmo templo onde Jesus advertiu que ali estavam residindo o covil de ladrões, ao invés
de ser o espaço da casa de oração de todas as nações. E aí, 70 anos depois, não restou pedra sobre pedra, e até hoje não resta pedra sobre pedra. O que há daquele templo nada mais é do que um muro em Jerusalém, o que conhecemos como o Muro das Lamentações. Aquele muro, chamado de Muro das Lamentações, era uma das paredes do templo onde Jesus advertia os judeus para que eles despertassem para o sentido espiritual e não usassem Deus só sob o aspecto material. E mais um pouco, Humberto de Campos foi caminhando e se depara então e vê à beira do Rio Jordão, numa pedra, vê um vulto sentado. E então, um espírito que acompanhava Humberto de Campos menciona ser Judas. E Humberto de Campos se assombra. Judas, mas por que ele está aqui, à beira do Rio Jordão, em Jerusalém? E a espiritualidade então informa a Humberto de Campos que, por vezes, os espíritos, quando eles vivenciam experiências marcantes de sua jornada espiritual, eles se comprazem de revisitar esses espaços e esses locais. E no caso de Judas, se aproximava a Páscoa. E Judas, então, nesse período, costumava retornar a Jerusalém para rememorar aquelas questões. E Humberto de Campos, compelido pelo espírito dele de repórter, se aproxima então desse espírito, que já era um espírito já elevado, porque já havia cumprido toda uma jornada de reajuste. Ao se aproximar, ele indaga se aquele que ali estava efetivamente era Judas, e ele afirma que sim, aquece ser Judas Iscariotes. E Humberto de Campos o indaga o que ele fazia ali, e ele diz então que rememorava as reminiscências daquela jornada que ele travou com Cristo e os equívocos que ele cometeu. E indaga então Humberto de Campos se tudo aquilo que relata o Evangelho traduz os fatos na forma como aconteceram, e Judas responde que em parte, porque na verdade os escribas, aqueles que escreveram os evangelhos, deixaram de externar ali todo o contexto político que envolvia a situação, e que ele, Judas, foi levado por entender que a política, o contexto político, poderia trazer aquele reino que Jesus divulgava. Mas que Jesus, com toda a sua humildade, ele não tinha apego ao poder. Ao contrário, ele não tinha necessidade nenhuma de poder, muito menos de poder material, enquanto Judas acreditava que seria necessário esse poder material. Ele, então, toma a equivocada decisão de negociar com os sacerdotes para que Jesus, sendo preso, pudesse, então, ser trazido politicamente àquele reino que Jesus proclamava. Não imaginava ele, isso Judas relatando, que esse seria o fim de Jesus. Então, indaga Humberto de Campos se ele não se ressentia de estar ali rememorando aquilo. Então Judas explica que não, que ele não se ressentia mais, porque após o suicídio dele, ele amargou séculos de arrependimento. Precisou de várias encarnações, de muito sofrimento, até que ele atingisse a elevação espiritual necessária e estivesse então em condições de cumprir uma missão. E então, após cumprir essa missão, tal qual Jesus, ser traído, ser vendido e ser morto. Só que aí, morto
na fogueira, morto queimado na fogueira da Inquisição, como Joana d'Arc. Então ele explica que ao viver essa derradeira jornada de redenção, libertou-se ele. A sua consciência foi liberta daquele sentimento de culpa que ele ainda carregava, porque ele ali havia cumprido uma missão numa jornada e a vida havia escolhido atravessar as mesmas algúrias que o Mestre Jesus, ser traído, ser vendido e morrer, ainda assim sustentando o reino de Deus. E dito isso, Humberto de Campos então comenta: me lamenta muito, Humberto de Campos relata o comentário de Judas, em que ele se lamentava muito, porque ele vendeu Jesus por 30 moedas. Mas quantos ainda hoje vendem Jesus por muito menos? E Humberto de Campos então completa: e vendem por muito menos e nem sequer sentem remorso por isso, porque Judas, remoído pelo equívoco, atentou contra a própria vida. Imediatamente tentou um meio, ainda que fosse um meio absolutamente equivocado, de se redimir. Mas nos lembra Judas que ele vendeu Jesus por 30 moedas. E Jesus, mais uma vez, ele nos adverte essa questão da venda nessa passagem, já premeditando que aquele comércio que existia no templo seria o mesmo comércio que seria feito com sua vida, em que ele seria traído e vendido por 30 moedas. E é importante então nós entendermos que Jesus não veio aqui construir nenhum mundo pautado na matéria. E se nós não temos um mundo pautado na matéria, a mediunidade, então, que é a segunda parte que Kardec nos traz, ela é um dom absolutamente imaterial. O que é a mediunidade, senão a capacidade de um encarnado de ser veículo de manifestação de um desencarnado? Como lembra bem Kardec, a mediunidade ela perde todo o sentido a partir do momento que o indivíduo quer comercializar a mediunidade, porque ele está comercializando algo que não é dele, porque ele é só um veículo, ele é só um instrumento. Como então seria a mesma coisa que nós imaginássemos um carteiro, alguém que entrega uma correspondência. E o carteiro, ele querendo, por exemplo, vender um livro que ele não escreveu, que ele está só transportando para entregar no destino. Então, aquele indivíduo que utiliza a mediunidade como meio de subsistência ou meio de angariar recursos materiais, ele trai o compromisso com Jesus. Porque a mediunidade, como diz Kardec aqui, a mediunidade é um compromisso com Jesus. A mediunidade ela é santa. Santa no sentido não de que o médium é um santo. Muito longe disso, sabemos que a mediunidade é, antes de tudo, um compromisso reencarnatório assumido por aqueles que admitem passar pelas provas da mediunidade como uma possibilidade de evolução espiritual, sabendo que ali ele sempre será um mero intérprete, um mero difusor. Ele não é o proveniente, não é dele que provém a ideia, não é dele que provém a capacidade, e sim do espírito que ele está viabilizando a comunicação. Então a mediunidade, como coloca Kardec aqui muito bem, ela entra nesse mesmo campo da mercantilização que Jesus adverte. Não pode um médium utilizar de um dom que Deus dá a ele, mas que esse dom é diferente, por exemplo, de uma habilidade profissional. O indivíduo que é um grande pintor, ele vai pintar, vai adquirir tintas, vai desenvolver capacidades para pintar cada vez melhor.
Esse é um trabalho que ele vai exercer. O médium não. O médium, ele só é um intermediário, como diz a palavra médium, é isso, o significado é intermediário. Então não pode o intermediário se valer de algo que não é dele. Como pode o médium vender a cura, como é no item 10 aqui, se ele não é nenhum veículo de cura? A cura provém da intercessão dos espíritos que se valem da intercessão do médium, do instrumento do médium, do aparelho do médium, para que os fluidos da espiritualidade cheguem até aquele paciente. E eu lembro o que o próprio Kardec ouviu da espiritualidade superior, quando Kardec foi questionado se aceitaria a missão que ele estava sendo convidado, e Kardec pergunta, e se eu não aceitar, o que vai acontecer? A espiritualidade responde, se você não aceitar, já temos muitos outros já preparados para assumir o seu papel. A mediunidade é a mesma coisa. Ninguém é especial porque tem a mediunidade. A mediunidade, ao contrário, é uma responsabilidade. Espera-se que esse indivíduo encarnado, que adquire a responsabilidade da mediunidade, o faça com total desprendimento. E como diz aqui Kardec, o indivíduo ele vai se doar até onde ele puder se doar, mas é uma doação. Não pode ele utilizar a mediunidade como instrumento de mercantilização. Porque senão, esse médium, e no livro dos médiuns isso fica muito claro, o médium que passa a utilizar-se da mediunidade, a transviar a mediunidade, passa a virar joguete de espíritos de toda a ordem, porque os espíritos superiores não vão continuar aquecendo com aquela situação. O que eles vão fazer, esse médium não vai ser um instrumento mais adequado, eles vão buscar outro instrumento adequado que possa ser trabalhador de Jesus. E esse médium que se ligar a essa condição de mercantilizar a mediunidade, ele será sim um joguete dos espíritos inferiores que passarão a utilizá-lo em processos de obsessão, em processos que vão fazer com que esse médium seja um joguete, em processos de fascinação, e com isso esse médium estará corrompido. O bom médium não é simplesmente o que tem as melhores faculdades mediúnicas. O bom médium é aquele que faz da sua mediunidade um sacerdócio, uma dedicação, uma doação, e que busca o seu equilíbrio, busca o seu melhoramento, busca a sua reforma íntima, para que ele seja um instrumento adequado. Eu queria encerrar aqui minha fala e oportunizar as perguntas. Quem tiver alguma pergunta, sinta-se à vontade para tratarmos mais desse assunto, da questão da mediunidade, da questão da advertência de Jesus de que não podemos transformar a questão espiritual numa questão de mercantilizar o acesso a Deus. Deus sempre está acessível a todos nós. Mercantilizar esse acesso é um grande equívoco e, ao contrário, é uma grande dívida, um grande débito que aqueles que escolhem esse caminho passam a contrair. Eu lembro que na obra Os Mensageiros, bem no início da obra Os Mensageiros, que é a psicografia de Chico Xavier, Espírito André Luiz, é o segundo livro da série de André Luiz no mundo espiritual. André Luiz participa de uma reunião onde estão médiuns desencarnados, né? Eles foram médiuns na encarnação anterior. E muitos que ali estavam eram médiuns que haviam se equivocado. E André Luiz conversa com um desses médiuns, e esse médium fala que ele estava ali naquela reunião, mas ele sabia que ele deveria passar por uma série de resgates, porque ele foi médium na encarnação anterior, mas ele transviou a mediunidade. Ele utilizou da mediunidade em proveito próprio, utilizou da mediunidade como meio de enriquecimento. E ele sabia que com isso ele tinha adquirido grandes débitos. Isso está logo, se não me engano, é o 2º ou 3º capítulo da obra Os Mensageiros. Uma pergunta aqui: um médium experiente tem a capacidade de identificar ou sentir a mediunidade de outra pessoa?
Olha ali, depende dessa mediunidade. Às vezes, até mesmo quem não é médium pode ter essa percepção, essa sensibilidade, né? Muitas vezes a intuição, a sensibilidade, ela vai permitir uma pessoa mais experiente perceber se ali naquele indivíduo está se manifestando algum processo mediúnico. Mas lembrando que a mediunidade é sempre algo que precisa ser trabalhado. Trabalhado em que aspecto? Em duplo aspecto. O primeiro aspecto é na reforma íntima do próprio médium, para que ele possa cada vez mais ser, digamos, um instrumento afinado, um violão afinado na mão da musicalidade, da espiritualidade. E no segundo aspecto também do estudo, do médium cada vez mais estudar para compreender os fenômenos mediúnicos, para compreender aquelas situações em que ele vai se deparar. Porque a mediunidade é como qualquer habilidade. A diferença é que a mediunidade ela só existe através do intercâmbio com o espírito. Então ela não acontece de maneira isolada. É preciso que haja o intercâmbio do espírito. Por isso que não há por que mercantilizar a mediunidade. Porque ela só vai acontecer se a espiritualidade quiser se valer do médium. Se o médium não estiver adequado, a espiritualidade não vai se valer dele. Então, é importante observar isso. Temos aqui algumas outras perguntas. Bom, aí já tem uma pergunta da Aline sobre o reiki. O reiki entra aqui na própria resposta que Kardec dá, né? O reiki nada mais é do que um magnetismo, né? Então, o reiki não tem nenhuma relação com mediunidade, é um processo de magnetismo. E nesse processo de magnetismo, como o próprio Kardec fala, né, seria uma doação de fluido do próprio aplicador do magnetismo, que muitas vezes sacrifica a própria saúde, como diz Kardec. Então o reiki ele não tem nenhuma relação com mediunidade. Isso não significa que um reikiano não possa ter mediunidade. O que não se pode imaginar é que nesse processo do reiki vai ser uma atividade mediúnica. Então o reiki não se entraria aqui no magnetismo que Kardec fala, tá bom? Outra pergunta aqui. Barganhar com Deus advém da nossa vaidade e achar que Deus é como nós somos? Ou por nós imaginarmos a imagem de Deus porque ainda agimos assim? Sim, Vivian, né? De fato, nós somos muito inferiores e achamos que Deus é inferior como nós, só que Ele não é, Ele é Deus. Então, o que acontece? Nós somos ainda movidos por interesses. Então, nós sempre estamos fazendo algo, ou na maioria das vezes, né? Não vamos generalizar, sempre é uma generalização, mas na maioria das vezes fazemos algo por interesse, né? E Deus não faz nada por interesse. Deus age por amor, porque Ele é supremo amor. O fato de Deus ser supremo amor é que Ele permite a permanente criação. Porque se Ele não fosse supremo amor, Ele poderia parar. Mas Ele não para, Ele continua sustentando todo o universo, emanando ainda o amor. Então, nossa condição ainda inferior é que faz com que nós imaginemos que Deus vai fazer alguma coisa por nós porque nós somos merecedores, quando Deus faz por todos. O que acontece é que nós desejamos algo e nem sempre estamos aptos a receber ou devemos receber, porque nós achamos que Deus tem que atender às nossas vontades, quando deveria ser o contrário. Então é aí que reside a nossa inferioridade, acharmos que Deus vai raciocinar e vai pensar como nós, quando Deus ele é a inteligência suprema e nós somos ainda a micro inteligência, porque somos ainda espíritos inferiorizados. Outra pergunta aqui sobre a questão de saber como pode identificar a mediunidade, como pode saber se é médium, tá? É preciso entender que mediunidade nada mais é do que a capacidade de percebermos a influência dos espíritos. Essa mediunidade pode ser mais simplória, como é a intuição, como pode ser mais desenvolvida. Aí vamos para a mediunidade psicográfica, a psicofônica e tantas outras formas de mediunidade. Tá?
Então, essa percepção vai depender da nossa capacidade de compreender que essa interferência está vindo da espiritualidade para conosco. E aí tem os graus de médiuns que Kardec traz no livro dos médiuns. Tá? Mas, a grosso modo, seria a sua capacidade de percepção daquilo que não vem de você, daquilo que vem de alguma manifestação extracorpórea e está lhe influenciando. Isso seria uma capacidade mediúnica a grosso modo. Eu estou sendo bem simplório aqui, até em razão do tempo. Estamos entrando nos últimos 10 minutos. Tá? Espero ter esclarecido, mas é uma resposta bem simplória. O Dr. Fernando coloca aqui que, sendo o espírito um ser inteligente da criação, ele não se empresta a joguetes incautos. Haverá, em verdade, é o animismo. Então, aqui o Dr. Fernando está nos lembrando da possibilidade de animismo. Né? Então, o que é o animismo? É aquele fenômeno em que o próprio espírito, ou seja, o subconsciente, né, trazendo aqui um aspecto psicológico, o subconsciente ele externaliza determinados comportamentos ou determinados pensamentos. O inconsciente, né, ali, na casa mental trazida por André Luiz, né, seria o que estaria ali no sótão da casa mental. Então ele traz ali percepções, isso seria o animismo, seria o próprio encarnado, a manifestação do próprio espírito encarnado e ele não percebendo que essa manifestação vem dele mesmo. Tá? Temos aqui mais uma pergunta, eu vou responder essa última. Pronto, o Ronaldo lembra aqui que é por meio das promessas que nós acabamos negociando, né, favores com Deus, e é uma forma, assim, de tentar negociar. A mediunidade sendo involuntária e irresistível. Olha, Carlos, nada é irresistível, né? Sempre o espírito, o encarnado, ele vai viabilizar, de alguma forma, essa comunicação. Ela pode ser inconsciente, que é diferente de irresistível. Tá? Então, como o médium vai resistir à influência dos espíritos? Exatamente através do seu melhoramento, sua reforma íntima. Porque se ele utilizar a reforma íntima, ele vai servir de canal para espíritos mais elevados, que não vão perturbá-lo diuturnamente. Os espíritos mais elevados vão intervir de uma maneira mais ordenada. Então, nada é irresistível. Agora, resistir a essa influência vai depender da elevação, do melhoramento do médium, da sua disciplina, da sua reforma íntima, de manter bons pensamentos, de cultivar o hábito da prece. Tá? Eu, infelizmente, tenho muitas outras perguntas aqui, eu gostaria de responder a todas. Tá? Tem uma pergunta aqui da Tamara, a última aqui. Como sabemos se essa mediunidade ou percepção vem de uma mensagem espiritual, interpretar o que é correto? Tamara, a interpretação desse aspecto mediúnico vai depender exatamente da sua reforma íntima. Quanto mais você se melhorar, quanto mais você se equilibrar, ou seja, você tentar manter bons pensamentos, tentar controlar os impulsos, controlar as nossas sombras, é isso que é reforma íntima. Não é se tornar santo da noite para o dia, porque isso não existe. Nós estamos aqui para evoluir e para progredir e vamos tomar o tempo necessário, os milênios necessários para progredir. Mas nós podemos aprender a controlar os nossos impulsos ainda animalescos, os nossos impulsos inferiores. E é controlando esses impulsos, procurando bons pensamentos, procurando boas leituras, adquirindo o hábito da prece, o hábito do evangelho, que nós vamos sim aprendendo a compreender essa interação entre nós e o mundo espiritual, porque o mundo espiritual está sempre à nossa volta. Nós estamos mergulhados no planeta onde interagem, intercambiam os encarnados e desencarnados. O desencarnado não fica em algum lugar isolado e de repente vem e depois some. Não, nós intercambiamos o tempo todo. Obviamente que esse intercâmbio vai depender de nossa sintonia, de nossa observância dos bons pensamentos. Chegamos nos últimos 5 minutos, então peço desculpas a alguma pergunta que ficou em aberto. Vamos fazer o nosso encerramento. Gostaria de convidá-los antes para
a palestra que acontecerá no próximo sábado, às 19h30, por esse mesmo canal do Instagram. Convidar ainda para as atividades da casa que estão disponíveis no link da bio do Instagram. Vamos então à nossa prece. Gostaria de pedir a todos que elevemos o nosso pensamento e nessa prece final vamos aproveitar aqui para inserir nesse pensamento e nessa prece final as intenções de preces que foram direcionadas através do canal da Casa Espírita. Então, essa prece agora também vai observar e vai direcionar o pensamento, todos direcionemos o pensamento para nossa vinculação às esferas superiores e também para o atendimento a essas intenções de prece que foram registradas no canal. Vamos então agora, mais uma vez, agradecer a Jesus por estar aqui conosco, dizendo assim: Jesus, Tu que estivesse conosco, que nos advertiste lá em Jerusalém, e ainda milênios se passaram e continuamos a não te entender. Pedimos-te perdão, Jesus. Perdão por ainda sermos tão endurecidos, por ainda não conseguirmos compreender as tuas palavras, por ainda não sermos trabalhadores dignos do teu amor e do teu amparo. Dá-nos, Senhor, a tua luz, o teu esclarecimento, a tua sabedoria, para que no nosso dia a dia percebamos que nas mínimas ações podemos ser aqueles que estarão compartilhando da casa de oração, que é o teu mundo. Estamos aqui para compartilhar o amor que Deus derrama sobre toda a humanidade, para compartilhar o perdão que Cristo deu para todos nós ao se imolar pela humanidade na cruz. Estamos aqui para aprender a amar ao próximo, a perdoar, mas ainda não sabemos fazê-lo. Ajuda-nos, Pai, para que as tuas luzes que recebemos agora, durante este Evangelho, nos auxiliem e nos orientem em nossa jornada. Nos deem o caminho que tanto precisamos para seguir até a Ti. E que, com teu auxílio, caminhemos degrau a degrau no rumo ao alto, à ascensão, onde Tu nos aguarda de braços abertos. Que essas luzes que recebemos agora atinjam a todos aqueles que sofrem, aqueles que padecem de doenças, aos idosos que padecem nos asilos, aqueles que padecem de aflições, às crianças que se encontram abandonadas e aos irmãos que estão no cárcere. Que todos neste planeta Terra recebam essas mesmas luzes que agora, Jesus, Tu derramas sobre nós. Obrigado, Jesus, por nos conceder o Teu amor, o Teu amparo, o Teu auxílio, por nos dar essa proteção, apesar de não sermos merecedores muitas vezes, apesar de falharmos com o Teu amor. Obrigado por ainda assim nos conceder toda a Tua misericórdia. Sê conosco, hoje, agora e sempre. Obrigado, Deus, por essa oportunidade, que assim seja. Muito obrigado a todos, uma boa noite, muita paz, que Jesus nos acompanhe durante toda esta semana. Fiquem em paz, fiquem com saúde, fiquem com Deus. Um grande abraço.